Muito boa noite. Estamos falando de hobby, mas que a gente é desses. Muito boa noite, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Encontro de Milhões. Eu sei que vocês estavam com saudade de mim, né, gente? Mas eu fiquei dodói. E aí nós ficamos aí um mês sem podcast, um mês sem Encontro de Milhões, gente. Eu perdi a voz e estávamos sem voz. E nada melhor do que voltar o nosso Encontro de Milhões com uma pessoa especial. Uma pessoa diferente. E hoje o nosso podcast vai ser sobre experiências, sobre histórias. E essa pessoa, ela tem muito a me ensinar, porque na escola que eu estou entrando, ela já foi professora, ela já foi diretora, já foi coordenadora, ela já foi expulsa, ela já foi expulsa. Ela já foi tudo. E aí, eu tô começando agora, e aí eu tive a honra de fazer um convite e ele aceitar. Então, seja muito bem-vindo ao meu Encontro de Milhões, ao nosso Encontro de Milhões. Carmiele Braz, muito obrigado pelo convite, obrigado a toda a galera aí do podcast, do entrevista, e obrigado, que tá todo mundo adoecendo, né? Literalmente. Tá muito seco, eu também tô voltando da minha voz, ainda bem que a gente marcou esse final de semana. Pronto, porque não tinha... Não, eu fiquei 2 semanas todinha sem conseguir conversar. Tá todo mundo assim, eu sou de Inhumas, né? Lá em Inhumas é em volta, no meio de um canavial. Nossa Senhora. E abriu a colheita, então... Olha, quando eu escuto canavial, eu lembro daquela música, uma moda de viola que tem. Você tem que fazer um vídeo desse. Do meio do canavial. É a música do Christian Ralph. Tião era um mulato... Não. Não sei o que lá, destemido. Tião era um mulato... É a... Calma, pausa pra música agora que a gente Essa música desses. é boa. É a história. Eu gosto dela. Tião era um mulato forte, era um moleque destemido. Ele... Conta a história de um amor proibido. Ele era capataz da fazenda, né? E ele se apaixona pela filha do dono. Pela filha do dono. E eles têm o filho. E aí o cara vai lá e mata. Não, mata o cara ou mata... Eu sempre fico na dúvida se ele mata. Ele mata a filha e o cara. E a criança fica com ele? Não, a criança morre porque ela tá grávida. Tá grávida, entendi. Né? E aí o sangue que molha lá o chão, que quando ele mata, nunca mais saiu da terra, e o pai fica cego. Nossa, por causa ele fala da escuridão. Aí fica cego. E aí fala no final do vídeo, da música mas é Noite de Luar. Sim, gente, olha só. Olhos de luar. Aí quando olhos de luar, nada neles são, e a luz escureceu de vez os olhos do patrão. Aí fala que quando tem os olhos de luar, de vez em quando eles veem um menino louro carregando com um negro. Com a menina lá. Olha, os espíritos não sou eu a única pessoa do universo que lê a letra das músicas e que entende a letra das músicas. Por isso que eu não gosto de evidências. Por quê? Porque ela não tem história. Não, ué. Mas você é aquariana, filha. Deixa eu te contar uma. Você é aquariana. Você, na sua estrutura psicológica, se você conhece um cara que tá falando pra você assim, quando eu digo que te deixei de te amar, é porque eu te amo. Você mata o cara. A aquariana, você tá doida? Não, eu te deixei de te amar, mas eu não te amo. Mas o que é isso? É um Kinder Ovo? É um brinquedo ou é chocolate? Então vocês estão preparados pra sorrir, né? Não, Seja bem-vindo. Obrigado. Deixa eu te falar uma coisa. Esse negócio de música é muito engraçado, porque você sabia que aquela música... Você conhece a história da música do Jean Giovanni? Convite de Casamento? Sim. O que acontece na história? Ele é apaixonado, né? Pela menina. Eu venho da música, né? Então vamos saber se você já sabe disso. Eu pensei na música como artista, né? No passado. No passado. Mas a Convite de Casamento, eles foram apaixonados. Uhum. E ele escreve, a mulher vai casar com outro, que era normal na época que a música foi composta, esses arranjados. Sim. Né? Então, ela casou gostando de outro. Então, ela sabia? manda o convite escrito, tô casando, mas o grande amor da minha vida é você, mas ele fica só com o papel, o outro que vai cheirar o trem. Mas aí teve uma pessoa que ela foi muito inteligente. Lá vem. E aí ela fez 2 versões da música. No futuro. Tá. E aí, são 2... Porque o cara recebeu o convite do casamento. Certo. E aí, existem 2 tipos de homem. Vamos descobrir agora o que acontece. Você conhece a música Verdade. Loucura de Amor?
do Bruno Marrone? Sim, aí vai lá e toma a mulher do cara. Exatamente. Certo. E você conhece a do Zé Neto Cristiano, Marcha de Núpcias. Sim. E aí ele fala o quê? Ele fala do convite. Né? Esse casamento só tem um defeito. Mas É uma resposta. Quando eu escutei essa música a primeira vez, eu falei pra todo mundo e o povo falou: não, você tá ficando. Gente, a pessoa disse que eu tava ficando louca. Não, mas Você também teve eu essa sou percepção? rodado. Não, só você mesmo. Mas eu não tô ficando louca. Tá. Eu podia terminar esse programa já, né? Loucura aqui. Ei, deixa eu te falar. Eu sou bem rodado. Em uma dessas rodagens minhas, eu morei em Londres para estudar música. Uhum. E eu tive um grande professor de canto lá, que ele me abriu a cabeça e falou assim, que música nada mais é que a gente falar de amor de várias formas diferentes. E é amor que você não teve, amor que você quer, amor que você tá procurando, amor que você tá sentindo. E aí você trouxe esse estudo seu da música pra comédia, porque eu acho que você escreve de uma forma pro humor, né? Você escreve Sim. de uma forma... Quando você fala sobre qualquer coisa, quando você fala sobre signo, quando você fala sobre até quando você fala sobre cerveja, quando você coloca o amor, você é bem direcionado com ele. Nós, seres humanos, nós somos pessoas literárias. Sim. Nós, para nos pertencermos, a gente tem que ter uma história, tem que criar uma história. Sim. Então, quando você está falando do convite do casamento, tem toda uma narrativa que a pessoa cria ali. Mas só que a maioria das vezes a gente não tem essa conversa. Sim. A gente sabe. A pessoa, eu tive esse amor, não sei o quê, papapá. Mas todo mundo tem essas narrativas. Então, por exemplo, quando quando eu me debruço, vamos dizer assim, eu escrevo assim, né? Quando eu me debruço, por exemplo, com um vinho que foi... eu gostei... Um vinho, não. Um vídeo que eu gostei muito, que foi A Mulher e o Vinho. Sim. A definição de muitas mulheres. Assim... Pra mim, por exemplo, o vinho, ele é é algo que... Ele transcende a bebida, né? Então, dizem que não é vinho, mas foi uma bebida que Jesus andou. Sim, sim. E Jesus andou com ela. Então, para o homem, por exemplo, ele tem um estudo do vinho ali, que ele acha, né? Mas, por exemplo, quando eu me deparo, né, com a mulher e o vinho, ela tem toda uma narrativa na cabeça. Sim. Ela tem aquele negócio que um bom vinho é para um bom encontro, é para um encontro com algumas amigas, um vinho branco à tarde, com algumas amigas. Então, e aí eu vou conversando com as pessoas. Na verdade, ali eu achei que era o nome de vinho, Carmenere. Ai, todo mundo fala isso. Vou te contar uma Mas lei eu de vou um te encontro. contar, não, na verdade, Tem o uma seu uva. nome não me chamou. No seu nome não me chamou a atenção, não foi o Carmenere, foi o Brás. Porque por causa do Brás Cubas, Memórias Postas de Brás Cubas. Eu acabei de ler novamente o Brás Cubas, que foi eleito o livro mais brasileiro de todos. Né? Então, se a pessoa Já quer... vou ler. Escuta o áudio no carro. É Pronto. muito legal. Sério? É muito legal escutar o áudio, porque você vai vendo o Brás aqui. Eu não sei se ele colocou o Brás de Brasil, de brasileiro. Aí a gente fica com isso na cabeça, né? Uhum. Então ele traça ele traz a narrativa da morte dele e ele conta... Esse livro foi lançado em 1881. E lá em 1881 você escuta coisas que a gente repete até hoje. Então é muito... Que legal. Comportamentos sociais. Sim. Relacionamentos, traição. Tudo que você pode pensar. A melhor rede social... Rapaz, eu vou falar um negócio pra você. Se o Machado de Assis fosse vivo, ele era o rei da internet. Virgínia dos stories. Porque não tem condição de criar um storytelling daquele, não. Eu tô falando sério. Moço, porque ele conta certas coisas que é meio trash, porque ele fala de um Brasil de 1881, perto da abolição, e eles viviam como se a classe negra, realmente, eles tinham era uma raça inferior. Sim. Mas só que ele dá nuances, ele dá notas no texto
de coisas que são repetidas até hoje. Então, é um cara que lançou a psicologia antes de já existir. E quando... Show. Ele é chique. O problema é que a gente é Viciado. empurrada as pessoas lerem o Machado. Machado é um cara, ó, joia. Então, quando eu me deparo a isso, voltando aqui, a mulher e o vinho, a mulher, os meus textos. Na verdade, o Brás. O Brás, pronto. Brasileira. O K. É assim. Eu sempre fui muito observador, então tudo que a gente passa, existe essa narrativa. Sim. Igual, por exemplo, o Cortella fala que o bom do churrasco não é o churrasco, é preparar o churrasco. Sim, né? igual o futebol. O futebol, a sua cerveja, o encontrar, o vinho. Então eu fui começando a vendo essas coisas, e aí o que eu fazia, por exemplo? Na verdade, eu não sou bom escritor, não, sou um bom compilador. Uhum. Porque eu pego as frases que mais as pessoas falam e transcrevo de um modo sutil, né? Então... Mas é uma percepção que você tem muito realista. É como se... Porque eu falo com gente. Não é uma coisa que eu quero. Entendi. Aquilo ali não é o meu texto. Entendi. Aquilo não é o que eu acho. Não é o que você acha, é o que as pessoas levam pra você. É o que o meu público lê. Entendi. Eu sou um cara que gosta de signo? Não sou, eu não... Mas, gente, ele descreve a aquariana de um jeito que não é tem isso. lógica. É muito igual. Não é isso. Tem esse ar, tem essa, vamos dizer assim, essa sintonia lúdica, né? Do signo, da gente procurar alguns significados, que é muito gostoso, tudo no equilíbrio é muito bom. Mas é assim, ó. Quando eu abro a caixa de pesquisa, cara, são pontos que muitas pessoas falam. Vamos ver. Qual que é a maior característica de aquariano? Por exemplo, de touro. As pessoas falam que Ciúme. O ciúme e a fome. Né? Diz que taurino come... Nossa Senhora. Não, acho que não. Meu pai é de touro. Meu pai não come isso, não. Mas o ciúmes é indiscutível. Ciúmes. O taurino, pra mim, o maior qualidade dele, defeito dele é o ciúmes. Porque ele é extremamente ciumento. Eu posso dizer que sou sim, mas é porque... Você é de touro? Eu sou taurino. E você é ciumento? É porque, na verdade, para ser ciumento, você tem que gostar. Então, faz muito tempo que eu não gosto. A procura de um amor. Faz muito tempo que eu não gosto. Eu fui namorar ano passado. Mas não é... Engraçado, é verdade. É porque a gente tem ciúmes... Só do que a gente gosta. Sua blusa preferida. E não é só... E detalhe... Coisas materiais, eu acho que a gente vai passando por um... Quando você vai chegando a 37, 40, você vai vendo que coisas materiais... Mas assim, o ciúmes é das pessoas que você ama também. Não é só de um relacionamento. Sim, eu acho que muito mais ainda. É verdade. De mãe, de pai, de filho, de tio. Eu acho que ciúme eu pulei essa tecla no touro. Não sou tão, não. Mais desconfiado. Não, desconfiado também mudei. Mas será que você não é ciumento? Mas agora, de expor. Desapegado. Pois é, isso é coisa de aquariano. Porque o aquariano não se... Gente, o aquariano, ele não se apega. Mas se ele se apega é um problema. Entendi. Porque ele é extremamente desapegado. Né? Então, ele é livre. E é literalmente, você pensar numa água e você tentar pegar. A pessoa que tenta pegar o aquariano... Vocês gostam tanto de liberdade, vocês gostam tanto de espaço que não tinha que chamar aquário, tinha que chamar oceanos. Eu falo isso. É isso? Tá vendo? Exatamente. Mas não sou eu. É as pessoas que te falam. É igual o erro que eu tenho assistido, que os meus colegas têm feito, é que você produz conteúdo, não é mais para você. É para o outro. Não é. Para você ver, a maioria dos cantores, eles fazem sucesso, os artistas fazem sucesso produzindo canções para o público. Sim. A maioria das vezes não é coisa que ele gosta, para o público. E aí quando ele chega num patamar que ele não precisa mais, ele vai produzir o que ele gosta. E a maioria das vezes não tem aceitação. Porque é a essência da pessoa, né? É engraçado você falar isso, porque tem uma música da Mari Maraíza e uma música da Ana Castelli. A da Mari Maraíza é o Felizes para Sempre.
Você tem que fazer um vídeo dessa música. Feliz para sempre. Feliz para sempre. Tá. Ele é muito... É a minha história. A minha vida em uma música. Certo. Pra saber se dá certo, eu tenho que tentar. Não sei qual pessoa que vai combinar. Uma hora eu acho meu rumo, nem que eu tente com todos os amores do mundo. Eu gosto de música porque antes de escutar, eu leio a música. Ah, E aí eu não bom leio exercício. com... Então é um hobby, igual você falou? É um hobby. Tá. Eu amo música, então eu escuto música pra tudo. Tomar banho, pra dormir, pra tudo. Eu tô Top. escutando música. E aí, só que eu sempre leio, igual a música internacional. A pessoa me mostra uma música linda de casamento. Eu falo, espera. Eu só vou dizer que ela é linda depois se eu saber o que ela está escrito. Tá. A melodia pode ser dos sonhos. Mas se ela não tiver uma história, ela não faz sentido pra mim. Ela é assim, eu vou escutar, ela vai passar. Não vai, não funciona. E outra é a da Ana Castelli. Essa nova agora que ela fez, que... Solteiro forçado. Que ela fala que ela é um solteiro forçado. Essa música... Essa solteiro forçado é a definição... Outra música também que você pode falar dela. Porque o solteiro, ele não quer estar solteiro. Se você fizer uma pesquisa das pessoas que estão solteiras dizendo para o mundo, eu quero estar solteiro, eu gosto de estar solteiro, 90% das pessoas vão dizer que querem estar solteiro. Mas, se você pegar ela no íntimo, individual, eu e você perguntar se ela quer estar solteira, ela vai falar que não. Publicamente, ela vai dizer que sim. Na verdade, essa questão do solteiro... as pessoas confundem muito solteirice com solidão. O que machuca é a solidão. Eu digo porque eu estou nessa fase de transitar numa casa que eu não conheço. Não vou dizer assim, eu estou voltando para o interior. Quando você se coloca num lugar que você olha para o lado, olha para o outro e não tem, aí ela fala assim, não, mas é bom ser solteiro. Não é isso. A gente, nós, independente do credo, nós viemos do amor. Fato. Então a gente já tem a maior experiência do que é um amor. Sim. Então nós somos carentes de amor. Uhum. Porque ninguém vai amar igual Deus ama. Sim. Todo mundo quer ser amado. Sim. Então esse negócio de ser solteiro, tipo assim, é muito... Solteiro forçado, é muito mais uma questão de conversa. Todo mundo tem uma unha encravada ali no passado, fia. Que mexe com você, que você mexer ali. A música do Henrique Juliano que diz... a Ana Castelli também tem uma. Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto. Me pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? É igual cicatriz, né? Pronto, gente. Aí tem uma outra música que é uma moda, do Henrique Juliano. Tem as pessoas mesmo, né? O negócio é porque você todo mundo olha, tem né? uma pessoa, aquela pessoa. E Sim. é fato. Sim. A outra tá ali. Todo Vou mundo chorar tem aí, uma viu, filha? A pessoa. menina tá chorando aqui. Deus me livre, coitada. Você aqui, a menina chorando minha terapia. Gente, ó, tá vendo? Ela veio aqui pra assistir um podcast que era pra ser engraçado, ela tá chorando. Virou terapia. Terapia. Vamos falar uma coisa. Por que você foi pro interior? Conte-me mais sobre isso. Como que foi esse processo? E essa história da construção lá no seu Instagram também. Tô curiosa. A gente começou a falar sobre isso e já começou o programa. É verdade. Minha mãe falece o ano passado, justamente quando eu estava no começo, no retorno das minhas redes sociais. Sim. Minha mãe falece. Foi isso? Não. Eu voltei às redes sociais, fiquei 1 ano com a mamãe. E nesse tempo que eu fiquei 1 ano com ela, que eu acompanhei, né? Fui vamos dizer assim, um enfermeiro. Morou com a gente uma pessoa, que é a pastora. A pastora chama Pastora Rosa dos Santos. Gente, eu achava que era uma pastora, mas não, a igreja dela é ela fala que a igreja dela é a pré-biscateriana. Mas a gente tá fechando essa igreja. Tá bom, já não tem mais vaga. Não tem. Nossa. Não, só fechou. Credo, vamos fechar. Tem mais vaga, não. E aí, cara... E ela tá na nossa família. É o que eu tô te falando.
Se você pega o livro do Brás Cubas, você tem uma elite que tem uma família humilde que acompanha sempre. Coisa. E eu não sou demagogo, meu avô é fazendeiro. Eu sou privilegiado em questões financeiras, sim. Né? Não preciso dar um falso moralismo, mas só que sempre nossa família respeitou muito a família da pastora. Sempre foi uma pessoa que cuidou da nossa família. Sim. Aquela pessoa que está na cozinha, a pessoa que cuida das nossas roupas, aquela que cuida da nossa casa. Então, ela vem dos 14 anos até os 80 dentro da minha família. Nossa! Sim. Então, ela tem 65 anos dentro da minha casa. Ela não viu minha mãe nascer porque ela morava na fazenda do meu avô. Sim. Mas quando ela vem já com 18 anos, ela viu minha mãe pequena. Ela fez a empadinha do casamento da minha mãe. Ela viu todo o processo. Sempre, não dentro da nossa casa, mas sempre ia e voltava. E a gente foi crescendo, sempre convivendo. Sempre foi uma pessoa de confiança. Você sabe aquelas almas que vão se encaixando? Que você não precisa nem falar, a pessoa sabe o tempero que você usa na comida. Sim. Né? E uns anjos que Deus manda pra gente. E eu acho que a gente para eles também. Sim. Sem nos desmerecer. E não nos merecer, porque nós precisamos de uma parte de ensinamento, esse pessoal precisa também de uma parte de ensinamento, e essa engrenagem chamada vida, vamos fazendo a roda girar. E aí, minha mãe gostava demais de cirurgias. Minha mãe gostou muito. E a pastora sempre acompanhou a minha mãe nas cirurgias. Porque é engraçado. Ela fala assim, não, Neide, não precisa mais mandar essas massagistas não, que eu já sei fazer Nossa, seu peito eu já ponho aqui onde você quiser agora. E aquele jeito, muito engraçado. E sempre foi muito... Ela sempre teve essa ânima muito alegre. Então, a pastora sempre foi um significado de alegria na nossa família. Sim. Quando a minha mãe adoece, a minha mãe, antes mesmo de adoecer, eu acho que elas já estavam se preparando para estar junto nesse processo. E a pastora é uma pessoa muito resiliente. Porque não é fácil por mais que você seja da família, você entrar dentro de uma casa e a minha mãe parou de andar, minha mãe não dava conta de se limpar. A gente fazia isso também, mas eu sou filho, né? Eu tô ali limpando uma menina agora pra mim. Minha mãe se tornou uma filha pra mim, mesmo mandando ainda em mim. Acontece. Então a pastora vem nesse processo muito dolorido da doença da minha mãe e ela segurou ali com a mamãe 1 ano e meio. Minha mãe vem ao desencarne, vem ao desenlace e... Covid. E 1 semana antes a pastora pediu uma folga. Ninguém sabia de nada. Então a pastora pede uma folga, a minha mãe vai pra rua trabalhar, porque minha mãe era louca. Mas não é pra ter um filho igual eu. Minha mãe ia pra segunda dose do Covid e eu disse isso a ela. Falei, mãe, eu não vou levar a senhora pra obra. Porque a senhora não põe máscara, eu vou piscar, a senhora não vai cuidar e eu não vou carregar Eu falei isso pra mamãe. Falei assim, eu não vou carregar o troféu que a senhora morreu por Covid porque eu levei. E eu não levei durante a semana. E ficou muito forte isso em mim. Aí ela tinha um massagista que fazia para tirar a neuropatia dela e conversar igual conversa com nós. E foi, mas Fernando, E você, Fernando, você faz o quê? Não, eu sou massagista. Ela falou assim, pois é, mas o que mais? Não, eu atendo a senhora de manhã aqui, volto em casa e à noite eu... Faculdade, mas só que eu tô de férias. Mas jogou a isca pro Tucunaré. Jogou o lambari pro Tucunaré. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito trabalhadeira, virou para ela e falou... Para ele virou, Fernando, eu vou te pagar R$2.000, você me leva nas obras tudo. E o Fernando... Já era o processo. O Fernando... Que bom que foi o Fernando. Entendeu? Tem o filme do Chico Xavier fala sobre isso, da menina que deixa o filho cair no chão, dá o tumor, ele morre, né? E aí a mãe reclama.
Nossa, mas a empregada deixou meu filho cair no chão. Aí o Chico fala assim, você tem que ajoelhar e agradecer a vida dessa mulher. Porque a nossa vida, ela já está escrita. Sim, ela tem um começo e ela tem um Você tem que agradecer. Esse menino, ele ia desencarnar. Já pensou se é você que deixa esse menino cair no chão? Foi a sua funcionária que teve esse papel. E aí ele vai construir. Então o Fernando foi uma pessoa também muito importante na nossa vida. Tinha esse problema, mas eu não ia fazer. Então a mamãe, no primeiro dia, foi para a obra na sexta, segunda estava com... Foi para a obra na segunda, contratou um menino na segunda, na outra sexta estava entubada. E na outra morreu. Foi muito rápido. Porque ela tinha câncer, mieloma. Ah, tá. Aí uma semana antes, a pastora vai embora para Inhumas, pede um recessinho. Sim. Porque ela ia pegar o Covid também, ela ia bater as cadeiras também. Né? Então, tudo estava traçado. Zelo, que isso. Então, a pastora não desperde da mamãe, né? Ela fala que... Nossa, gente, eu tô toda arrepiada. Ela fala que a maior dor da vida dela era não ter ficado com ela até o final. Eu falei assim, você ficou assim, ficar calada. Porque eu acho que ela não a sua mãe não queria esse sentimento de forma nenhuma, né? Até mesmo pelo carinho de ter... Ninguém sabia de nada. Mas minha mãe já estava sentindo que ela ia falecer. Ela foi dando nuances. Isso aí é outra coisa que eu colhi em diários. Quando a minha mãe foi umas 3 semanas... Porque ela morre dia 4 de fevereiro. Ali na metade de janeiro, no começo de janeiro, ela começou a viver um pouco mais espiritualmente. Entendi. Ela começou a conversar com pessoas de diversas religiões sobre a morte. Entendi. Para poder entender. Um dia, nunca tinha visto ela fazer. Eu cheguei, ela estava assistindo ópera, música clássica, que são músicas transcendentais. Ela já estava sentindo. Então, ela foi, né, se desligando. Ela já realmente estava sendo preparada pro desenlace. E aí, nós perdemos contato, né? E aí eu vou viver meu luto, né? Eu volto para casa do meu pai. Aí todo o processo, eu estava para desligar e a dela me contratou, a dela panificadora. Sim. Por 6 meses. Foi meu Instagram baixo, sem coisa. Eles me contrataram 6 meses, durante 6 meses ali, me sustentou na morte da minha mãe. O luto. E aí eu perco contato com a pastora. Sim. E quando a mamãe morre, eu sinto uma falta muito grande de equilíbrio, principalmente financeiro. Então, eu pensei, vou começar a estudar um concurso, essas coisas. E comecei a estudar. Aí fiquei com o Instagram, até que eu vi que o Instagram estava me atrapalhando demais. Aí desliguei o Instagram nesse 2022, o ano passado. Eu conheci você sem Instagram. Pois é. Queria assassinar ele, gente. Pois é. Mas a primeira coisa que eu falei... TDAH, né, minha filha? A gente nem cumprimenta a pessoa. A gente olha pra ele e fala assim, você não tá no Instagram, eu não acho os seus vídeos. Cadê você? É o suprassumo do TDAH, né? Porque eu entrei em hiperfoco para estudar. Então, tudo que me atrapalhava, eu desliguei. Sim. Entendeu? Então, eu fui lá e desliguei o Instagram, porque só tá trazendo desgraça. Essa é a verdade. Uhum. Então, a pessoa tem que estar muito equilibrada para dar conta de trabalhar numa rede social igual o Instagram. Então... E eu perco contato com a pastora. Oh, meu Deus, olha que cuidado. Água com gás. Você tem podcast? Você tem entrevista? Tem água com gases? Você não. Aí que você vê que cuidado com o seu Valdemar. Dessa altura, já pensou se eu fosse o Paulo Musi? O que teria no seu... Ia ter uma cachoeira de água com gás aqui, se ele gostasse de água com gás, Deus me livre. Ai, meu Deus. Aí eu volto a estudar. Aí eu desligo o Instagram e fico nessa. Aí fui conhecendo umas pessoas, foi um processo muito bom. Como eu voltei a ler, foi quando eu me deparei de novo com a literatura, que eu te conto essa história do Memórias.
foi nesse processo do ano passado de retomada da intelectualidade que eu queria no concurso público estabilizar a minha carreira financeira que o Instagram não dá. Uhum. E que é uma ilusão. Quem diz pra mim que o Instagram me dá uma estabilidade financeira é só o Zuckerman. O Zuckerman, nem sei que o Zuckerberg. Zuckerman eu acabei de inventar. E agora você vai ter o Zuckerman no seu Instagram. Zuckerman. Quem que é Zuckerman? Ela tá fazendo live? Vai dar ler no seu braço segurando ela aqui, desde que começou o episódio, ela tá de jeito assim com o celular. Pelo amor de Deus, filho, não tá dando lucro esse trem aqui não. Comprar um tripé pra essa mulher? Tá vendo, né? Imagina ela chegar com o namorado pra dormir hoje, ela deita aqui assim, ela fala assim, ué, amor, o que é isso aqui? Uma benção? Não, filha, pela misericórdia. Baixa esse braço aí, eu tô incomodado já. Não, o dia inteiro, o que não existe tripé? Filma aí pra vocês verem como é que é a situação. Tá vendo? Tá. A gente não tem celular, gente, pra mostrar pra vocês como é que tá. Qual é que eu pego a câmera e virei pra vocês aí? Aí eu tomo um pau. Não, minto. E aí eu queria voltar pras redes sociais, mas só que eu já queria estabilidade. Então eu falei assim, vou procurar um concurso de 6 horas, né? E eu vou procurar um concurso de 6 horas que pelo menos o resto dá pra trabalhar. Aí eu prestei o concurso do Banco do Brasil. Mas eu não tomei um pau, não. Eu tomei uma roça de eucalipto. Não tô brincando. Eu, na vida, indo fazer uma prova de concurso público. A minha prova de concurso público... Você tirou menos 0? Não, é menos do que era aceitável. Eu acho que na prova do Banco do Brasil eu escrevi Caixa Econômica Federal. Não, porque na Caixa Econômica... que droga. Não, tudo... E aí eu tô... pior que eu também. Não, pra você ver. E engraçado, eu sinto os trem com o olho, não tem jeito. Eu peguei uma fila e tinha a menina que tava entrando assim, que tava recolhendo olha ali, coisa que olha na pessoa, né? E olha pra ver se é a mesma pessoa. Quando eu vi assim o perfil, eu sabia que era minha seguidora. Eu conheço o perfil. Eu conheço do balaio. Eu conheço o meu perfil. E na hora que eu olhei assim, eu falei, vai ter. Eu juro por Deus. Você já sabia. Eu sabia que ia ter um trem. E aí ela tava sentada, uma mesa assim, ó. E ela tá olhando aqui assim, aí ela não me olhou, não. Aí na hora que eu entreguei assim o coisa, ela fez assim. O que você tá fazendo aqui? Isso não é pra você, não. Aí eu falei, se é assim, cala a boca. Fala baixo, inferno, Pelo amor de Deus. Deixa eu fazer essa prova, eu tô nervoso. Ai, eu gosto mais da sua mãe, não sei o quê. Eu falei, mas morreu, eu sei. Aí entrei pra prova e bobo, igual o bezerro novo, e ela ficou na minha frente aqui. A probabilidade de você escrever Banco do Brasil é 0 nesse caso. A minha mesa era direcionada. Eu sentei aqui. E ela passou a prova inteira assim. Aí eu olhando aqui assim, ó. Não, olha pra você ver como é que essa parte. Você só pode abrir o caderno de prova na hora que dá o horário lá, 8 horas. E aí eles, colocaram o caderno de prova na minha mão. Colocaram o caderno de prova na minha mão. Eu tô falando aqui pro óculos. Colocaram o caderno de prova na minha mão. E eu tava desclassificado. Eu peguei e virei o caderno de prova. Como se eu tava ali no Mas tem quantos anos que você deixou o Enem pra trás? Eu não pensei Enem, eu fiz católica. Passei na porta, vem fazer engenharia, vem. Eu só deixei meu documento lá. Foi mesmo. Na época era baixa, a concorrência era 3 por vaga. E passei ainda. Aí, quando eu virei a prova, essa mulher ficou branca, ela ficou transparente. Ela levantou, porque estava esperando, ela levantou, ela meteu a mão na minha prova e virou de volta, assim, fingindo costume. Ela só fechou assim e olhou pro lado. Eu falei assim, você vai ser desclassificado, idiota. Você vai ser desclassificado. Eu falei, tá, desculpa. Aí fiz a prova do Banco do Brasil. Eu sou uma pessoa de imaginação. Então eu tô aqui na minha cabeça. E eu tenho uma bexiga de criança. E pode ir no banheiro. Eu vou, não tem dessa não, vocês fazem uma coisa. Filma a mulher do braço pra cima.
Eu fui no banheiro umas 20 vezes com ela. Eu falei assim, mas você pode entrar lá. Ela falou assim, não, mas é eu que escolhi para ir com você. Eu falei assim, não, eu... Ela pedia pra ir no banheiro, e você pedia pra ir no banheiro? Eu no banheiro, ela falou, não, eu vou levar, seu Valdemar. Eu fiquei com medo das pessoas acharem que ela tava me dando cola. Certeza. Fiquei. E aí... Aí tomei o pau. Banco do Brasil. De 100 questões, eu fiz... a minha primeira prova, fiz 48 provas. Não, eu achei que 48. Você tinha tomado um pau mesmo. Mas pra você que não estudava, há quanto tempo? 13 não, anos. Se eu faço uma prova dessa, a probabilidade de acertar 5 é muito. Não, estudando ainda. Mas o que foi legal da prova do Banco do Brasil é que eu já estava vindo estudando português e eu morei uns 5 anos. Eu morei umas 5 vezes fora. Eu morei 3 anos fora, sem fiz inglês. Então, inglês para mim é uma matéria mais tranquila. E a prova de inglês do concurso não era tão difícil. Então, eu acertei ali alguma coisa de português, inglês, e muito de raciocínio. Digital. Zerei as provas de matemática, tudo. Nossa. Porque eu parei de estudar, zerei. Tá. Aí, eu entro num colapso dentro da minha casa. Depois que eu tomo essa pau, uma semana, num colapso na minha vida. E aí eu grelei com Deus. Quem nunca? Teve uma hora, eu tenho um Bob, eu tenho um urso, eu ganhei de uma fã, é o tamanho dessa televisão aqui. Aí eu enfiei a cabeça assim debaixo do Bob e o nariz dele ficou aqui assim na minha cabeça. Só que eu tava numa fase e eu falei assim, olha Deus, pega esse Jesus e essas Marias suas, esses credo, esses trem, some pra lá de mim. Vaza. Eu não dou conta de dar testemunho mais, eu não quero mais dar testemunho. A vida inteira eu fui um cara do bem, fui um cara que soube fazer o que tinha que fazer. Eu tive um erro na minha vida e eu vivo uma vida desgraçada e vaza da minha vida. Eu não quero saber. Não, tudo bem, tá lá, você Deus pra lá, tá, Osana nas alturas, vai com o Padre Marcelo pra lá. E eu falei, desse jeito assim, e dormi com a cabeça inchada, porque minha vida era exatamente igual essa cortina aqui, ó. Um monte de curvas pretas, assim, olhando, ó. E nada tinha cor, assim. Eu falei, eu não sei o que eu vou fazer. Tenho um filho para pagar pensão, tenho um monte de coisa para poder fazer. Eu tenho 37 anos, eu vou fazer o quê? O dinheiro da herança não vem. Nesse dia, eu abri minha conta, tinha R$6,80 na conta. Tinha acabado de pagar pensão, não sei o quê. Tinha R$6,80 na minha conta. Aí, foi juntando várias nuances da minha vida. Vida amorosa, um horror. Financeira. Porra, você pega um homem de 37 anos, morando com pais. Um homem de 30... Eu já tinha feito... Não, tinha um homem de 36 anos, morando com os pais. Sem carreira. O Instagram, eu como engenheiro. Na verdade, eu ia voltar para engenharia, né? E tomando pau nas matérias básicas, que eu formei para engenharia, eu não dei conta de passar num concurso de nível médio. Só que o concurso é muito, não é nem mais a questão, hoje em dia o concurso nunca é mais a questão dos níveis, é muito mais o tipo de preparação. E tem gente do nível médio passando em superior aí, para ensinar como que passa. É muito mais a preparação. Então, e eu dormi com a cabeça inchada. Aí eu acordei 7 horas da manhã. E nem oração. Inferno de oração. Não. Eu realmente estava... Foram 4 pontos muito importantes na minha vida em relação com Deus. De eu querer... Esse foi um dia que eu, entre aspas, queria desistir da minha vida. Então, eu pensei nisso. E aí, eu acordei no outro dia, eu peguei uma aula do Carlos André, aí tô lá, aí deu 8 horas. Aí eu falei assim... Sem nada pra fazer, né? Aí eu pensei assim, cara, já que tá tudo desgraçado mesmo, não tem como ir mais pra baixo? Inclusive minha mãe falou isso pra mim no leito da UTI. Minha mãe falou assim, eu falei assim, mãe, eu me sinto como... Não, lá no Araújo Jorge. Eu falei assim, mãe, eu tô no fundo do poço. Eu não sei o que eu faço. Ela falou, não, então fica aí que eu vou tacar a terra.
Eu falei, mas que beleza, hein? A senhora é bem amada. Eu falei, se eu tacar terra, você sobe, aí. Tem a história do cavalo, assim. Se eu tacar terra, você sobe. Aí eu me senti de novo, desse jeito. Eu falei, vocês não querem saber de um trem? E meditei, falei assim, mãe, vamos tacar uma terrinha aí. Né? Do nada, você lembrou desse dia. Taca uma terrinha falou, aí. mãe, manda uma terra. Tá acabando? Não, os meninos vão avisar. Relaxa. O dele é os meninos Então vão não vou avisar. terminar a história, não. Não, termina. Os meninos... No próximo podcast. Não, aí o que aconteceu? Vou só vou ser mais sucinto, né? Vou ser mais conciso. Pode falar. E nisso, falei, manda uma terrinha pra eu subir, sair desse buraco que eu tô. E aí comecei a mexer, não queria mais pegar aula. E aí, do nada, veio um pensamento assim em mim. Véi, já que você tá desgraçado mesmo, pelo menos volta pra rede social. Abre seu canal no YouTube, que você sempre quis abrir. Fiquei pensando nisso. Que pelo menos você faz uma coisa que você gosta. Você continua estudando pro seu... Você continua estudando... Pensei assim, você continua estudando pro seu concurso e vai fazer o trem de coisa. E aí sentei 8 horas. Eu gosto muito de câmeras, né? Eu gosto de qualidade. Eu te falo sobre isso, sobre ser profissional. Eu criei um ritual de gravações. Eu respeito muito o meu trabalho. Eu não gravo de celular. Então, eu fiz questão de comprar uma câmera. Então, quando eu sento para produzir, eu me desligo de tudo. Então, ligo minha câmera, pego o papel. Então, eu gosto muito de câmeras. Aí, era 8 horas e pouco da manhã, tomando um café ali, um pãozinho. E comecei a olhar câmeras. Imaginando um canal igual esse aqui. Nossa, vou conversar com as pessoas. Eu tenho um arroba, não tem dinheiro. Mas eu vou fazendo. E comecei a me viajar voltando a escrever nos vídeos, mas agora atendendo mais para o canal do YouTube, que ele sim te dá um equilíbrio. E fui, entrei num coisa, aí vi uma aula de um cara sobre iluminação, para mim é o mais difícil. E fui, de repente, meu celular toca, meu irmão me ligando. Aí eu tinha 1 ano que eu não ganhava dinheiro. O dinheiro que eu pagava pensão, meu pai estava me ajudando e vinha de um aluguel que tinha um apartamento da minha mãe lá, que já ia direto para a conta da mulher. Da mãe, da Samira. Beijo, Samira. Nós somos amigas. Querida demais. Ia direto. Então eu vivia realmente de migalhas ali. Eu descia na padaria, tinha conta, meu pai pagava. Tudo. Então, foi 1 ano sem ver um dinheiro entrar na minha conta, depois que acabou o contrato dela. Rapaz, e eu tô ali, na hora que eu vejo, o meu irmão me liga. Aí, ninguém me liga, né? Você enfia Geração 2000, não sei o que as pessoas eu gosto de ligar, por engraçado. Ninguém me liga, né? E aí, meu irmão me liga. Eu falei, você não viu aí, não? Eu falei, o quê, menino? Eu falei, será que aconteceu acidente? Porque quando é assim... Quando a Marília morreu, foi desse jeito também. Eu tava dentro do concurso. Eu tava estudando, aí me ligaram. Você não viu aí, não? Eu falei, o que aconteceu? Eu falei assim, não, abre seu WhatsApp aí. Depois de 1 ano, depois de eu grilar com Deus, depois de não ganhar dinheiro, de eu falar que eu tinha pegado a minha estrela ali, colocado dentro de um quarto. O que eu senti? Que não era que era para fazer aquilo, que sim era para continuar estudando, mas não era só aquilo. Então minha vida vivia escassez. Então quando eu me coloquei só de pensar em poder voltar a produzir conteúdo, que eu me senti muito bem, que eu emanei essa energia de produção que é da minha ânima, que é do meu coração, o meu irmão foi lá e depositou R$10 mil na minha conta. Que foi a venda da caminhonete da minha mãe, que estava emperrada. Uma das partes da herança foi a caminhonete. Aí ficou um tanto da caminhonete e ele estava me devendo R$10 mil. E ele te pagou. Aí nesse dia, ele também estava muito apertado. Eu não sei o que aconteceu. Foi para acontecer. Aí na hora, eu fui encharcado de um sentimento assim, ó.
o que você é para fazer, eu vou patrocinar. Aí eu olhei na sacada assim, na hora que eu vi os 10 mil... Ah, não, aí apareceu no meu Nubank. 10.680. Que era... Eu juro por Deus, 10.680. 680 é um número muito importante pra mim. Aí eu olhei na sacada assim, aí eu saí na sacada, aí eu olhei pro céu e falei assim, danado, você é custoso, né? Entendi agora, volta pra cá com Deus e Jesus, toca todo mundo aqui pra casa. Eu aceito você de volta. Aí eu entendi que eu precisava, que o meu negócio era que não tinha encerrado os meus trabalhos como ainda artista. Sim. Então, nesse dia, tudo que eu faço na minha vida, tudo, desde quando eu comecei, eu perguntava pra minha mãe. E aí, nesse dia, meu pai tava de folga, eu tava sem carro, peguei o carro, fui pro túmulo dela em Umas. Rezar, perguntar se era isso mesmo que era pra fazer. Quando eu tô virando pro rumo do túmulo da mamãe, eu sou a pessoa que tem mais intestino preso que você vai conhecer na vida. Não sei porque, eu acho que é esse negócio de querer guardar informação, guardar. Esses últimos tempos eu tô com muito intestino preso. Quando eu virei pro rumo do túmulo, assim, do cemitério, eu passo na porta da casa da pastora. Mas foi igual, o Tony ligou no Wi-Fi da casa da pastora. Automático. Foi chegando e eu fui... Foi uma loucura, um desespero. Eu ia fazer cocô no carro. Sabe aquele que você não segura? Sim. Sabe aquela falta de segurança? Aquele trem, meu Deus do céu, o que é isso? Sai da frente, por Sai favor. da frente. Exato, foi desse jeito. Eu abri igual um louco. Entrei e o pessoal, quando eu filmava, era apaixonado na pastora. Sim. Elas eram apaixonadas na espontaneidade dela. E eu entrei igual um louco na casa, mas eu já entrei fazendo stories. E tinha um ano que eu não ia lá, acho que tinha um ano aí, porque eu pegava ela na porta de casa para poder deixar depois no final de semana, para poder levar para cuidar da mamãe. Quando eu entro nessa casa, o filho alcoólatra dormindo no chão, o neto, bisneto, eu chamei de upa-lupa. São uns 3 upa-lupinhas assim, ó. Igualzinho. Com o dente partido no meio assim, porque nasceu... Meu Deus. Aqueles, sabe esse aqui que nasce dobrado? Sei. Aí tem que ir trazendo. Esse menino com esse negócio, a neta grávida dormindo no chão, nenhum guarda-roupa, a pastora lá no coisa, eu falei assim, pera aí, gente, que eu tô chegando. Agora eu volto, eu entrei filmando. E eu entrei na sala, na antessala deles lá, caindo o teto. E eu entrei pra dentro do banheiro, só que eu entrei já baixando a casa, esqueci de pôr de porta. Esqueci de dar porta, aquelas portas venezianas, aquelas portas assim. E na hora que eu baixei a calça assim, foi uma calça descendo, uma mão descendo uma calça e a outra batendo na porta. Na hora que eu bati a porta fez puf, puf, caiu na minha. É sério. Meu Deus. Aí, aquela porta caiu em cima de mim assim, e o Zé, tonto, lá na sala, eu falei assim, pastor, a porta caiu! Aí a pastora falou assim, vou mandar o Zé buscar. Eu falei, manda não, que vai cair em mim também. Eu falei, vem ninguém pra cá não. Eu não vou levantar aqui. Satanás desse botão. Vou pintar a parede, vocês tudo aqui. Aí... Cara, foi brincadeira. Aí eu fiquei lá, na minha pose, né, sentado. E olhando aquele banheiro, velho. E eu fiquei lá olhando. Aquele banheiro quebrado, teia de aranha. Realmente eu fiquei cagando e pensando. Ali, não tô sério mesmo. Aí eu falei assim, cara, eu não posso, com as minhas redes sociais, com 137 mil seguidores, que eu tinha quando eu comecei a obra, 137 mil seguidores. Aí eu falei assim... Você já tá com 200 e pouco. 200. Eu olhei 203. Sem fazer nada, sem postar vídeo novo, sem postar nada. 207. Olha aí, pra você ver. Não, mas agora eu vou falar da nossa live. Aí, nós chegamos e eu saio pra... O que eu tenho notado muito? Na verdade, eu sigo uma linha de estudo cristão, que é muito estudo. E um dia eu
eu vi uma fala do Chico Xavier falando sobre as pessoas que são... as pessoas que... Eu vi o Chico Xavier falando em uma dessas falas assim, que as pessoas que materialmente têm privilégios a mais que os outros e essas pessoas não entenderam ainda que esses privilégios materiais são para que você faça a sociedade se ajudar e melhorar a vida do seu irmão, essas pessoas vão ter problemas. E eu comecei a assistir muito isso, muito egoísmo de rede social, muitos seguidores, muita gente, muito dinheiro, e isso me chamou um alerta. Nesse dia que eu vi essa fala do Chico. Então, quando eu volto à rede social, que eu fui ao banheiro, quando eu voltei para a sala, eu já estava com isso na minha cabeça. Falei, gente, eu tenho que... Também as pessoas me acompanharam com a minha mãe. Não estou querendo ser demagogo de novo, mas assim, muita gente por causa do meu cancelamento, tinha uma impressão muito errada de mim. E eu também, com a questão da ação social, de mostrar também quem é a pessoa que não é o filho, que não é o seu Valdemar, que não é o filho da Neide, que não é amiga, que é o Valdemar Neto mesmo, que é a minha essência, que eu sei, o meu grilo com Deus naquela noite foi porque eu sempre ajudei todo mundo. Conversa com todos os humoristas de Goiânia. Sim. Conversa com o Lúcio. Sim. Daqui. E outra, eu nunca quis carregar esse troféu. Eu sempre fiz porque eu não queria que eles sentissem a dor que eu senti no começo. Olha você aqui. Olha você aqui, não precisa de muito. Ai, cala a boca. Nossa, olha só, é assim que funciona o podcast, assim. Do nada, manda cala a boca. Continua essa Não, história. eu... Tô brincando. Você sabe que você é competente. Mas eu sou competente. Você competente. é competente. Eu não vi... quem tá me ajudando é você, só. Não sou eu, não. Conte. Aí, quando eu volto pra sala, eu tinha 400 mensagens. Porque eu não tinha mexido em celular mais. Eu fiquei ali, sério mesmo, olhando aquele banheiro caindo. Sim. Aí quando eu volto pra sala, os seguidores eles estavam desesperados. Eles estavam frenéticos. Eu tinha 400 mensagens. Pelo amor de Deus, vamos reformar a casa da pastora, vamos reformar. Foi a Aí resposta. deu um clique. Aí eu abri uma live na hora. Quando eu abri a live, era 11 da manhã. Era 11 da manhã. Não, minto, era 2 da tarde. 11 da manhã foi a hora que meu irmão ligou falando que tinha uns 10 mil. Era 2 da tarde, que eu tava indo pro túmulo. Sim. Eu abria a live 2 da tarde. Numa segunda braba. Senhor, e o trem estourado. E gente entrando, dá o Pix que eu vou dar 10 mil. Dá o Pix que eu vou dar 2 mil. Falei, pela misericórdia, gente. Aí eu vou ser cancelado de novo. Vamos fazer uma vaquinha, vamos fazer um trem organizado. Deixa eu organizar, fazer o rolê acontecer. Você fica com isso na cabeça, né, Cá? E eu falei assim, vamos fazer o trem acontecer, mas vamos reformar essa casa. E aí chamei uma amiga arquiteta, ela foi lá e condenou a casa. Ela falou assim, o que você pôr aqui vai pro chão. Se você pôr o piso, essa infiltração aqui... Aí eu pensei num tipo de estrutura, sou engenheiro, né? Aí eu pensei num tipo de estrutura aqui, no tipo que ia ter que fazer. Aí nós dois falamos junto. Assim, é mais barato derrubar. A casa de 40 anos foi feita no barro. Nossa. Tijolo e barro, tijolo comum e barro. Tem um vídeo aí no feed, sim, a gente derrubando. O sobrinho dela aqui, assim, uma grelinha, derrubando com a ripa. Tava segurando, era Deus mesmo, a casa. Sim. Aí, derrubar a casa agora. Eu falei assim, os 20 mil que eu ia achar, que ia gastar, agora é uns 100 e... Lá vai mil. 100 mil, né? Porque são 4 pessoas, aí vai ser 3 netos. 106 mil. 106.080. 106.080. Aí... Eu fui embora pra Goiânia com a Gabriela e a minha cabeça do tamanho da praça do avião aqui. Inchada. E um bzzz na minha cabeça. Falei, nossa, gente,
Agora eu já falei, né? Agora tem que fazer esse trem. Não posso passar perfume em bosta. Senhor. Se a gente reforma a casa, a gente tava passando perfume em bosta. Sim. Daqui uns dias, tudo ia cair. Às vezes era até mais perigoso. É pior. Colocar um gesso numa casa que não é coisa, tá dormindo lá, o gesso cai e parte a pessoa no meio. E Deus não tinha te pedido pra... Ele pediu pra fazer a obra. Reformar. Ele disse pra você fazer a obra. Aí, eu voltei e tô lá durante a semana, né? Não, pastora, nós vamos. Aí ela é o sonho da vida dela ter uma cozinha de rico. Ela fala. Uhum. É o sonho dela ter uma cozinha de rico. E aí eu fui na sexta-feira de novo ao túmulo rezar de novo. E aí na hora que eu passei na sexta, isso foi segunda, na outra que eu passei, a pastora tinha ataque cardíaco e foi pro cais. Porque ela não estava acreditando que ia reformar. Então foi muita emoção. Quando eu chego na casa de novo, o Zé catando latinha no alpendre. Aí eu olhei assim e fui ao túmulo. Falei assim, ô Zé, vou falar pra sua mãe que agora eu passo aqui. E eu vi o Zé catando as latinhas. No alpendre ali, nos quintal. Aí e aí voltei. Na hora que eu voltei meio-dia, a pastora já estava medicada, tinha voltado do cais. E aí ela disse a mim. Ela falou assim, não, é porque eu tô nervosa, não tô acreditando. Vai mesmo. Eu falei, vamos. Aí ela vira nessa coisa assim, olhou assim pra trás e falou assim, Zé, onde você arruma o feijão? Aí ele falou assim, não, eu catei as latinhas, vendi pra comprar o feijão. Eu falei, como assim? Ele falou assim, não, minha pensão gastou, tava alto o custo aqui, e tem 2 semanas que a gente tá comendo arroz e mandioca. E a mandioca é o cara que dá aqui pra frente pra nós. Eu falei, não, mentira. Ele falou assim, não, mas eu falei assim, não, pera. Aí eu, nessa hora, abri outra live e contei. Falei, gente, olha, eu ia fazer o projeto, mas não dou conta de esperar. O pastor tá comendo arroz, feijão e mandioca tem 2 semanas. Vamos comprar. Eu não tenho. Eu preciso comprar a cesta básica. Que não, eu peguei aqueles 10 mil, saí comprando câmera. Na semana. Fui comprar minhas câmeras. Meu Deus. Aí eu fiquei com um guardadinho que também eu guardei pra pensão. 5 minutos de live, ela ganhou R$700. Nossa. Aí ela conseguiu terminar o mês. Aí eu falei assim, não, agora a gente pode derrubar. Aí começamos as ações. Aí fizemos a live de demolição, aí foi pro chão, aí fizemos um erro que foi o forró, que foi uma coisa, e aí foi construindo. Essa obra, ela é uma forma de gratidão. Sim. Que eu acho que também os meus seguidores, por gostarem demais de mim, né, que gostarem do meu conteúdo, terem pela pastora que foi que cuidou da minha mãe. Então, nada mais é que uma forma de gratidão. E não é minha... Vou dizer assim, não. Mas não é uma casa popular, não, que a gente está fazendo. Eu estou fazendo uma casa que a minha mãe moraria. Que foi a proposta desde o começo. Sim. Teles Oeste, 200 metros. Aí depois eu vou contar as coincidências que aconteceram nessa hora. Então, aí eu mudei para Inhumas. Foi porque eu esqui. Por conta desse projeto. E eu tô tocando. Aí agora, como eu falo que tem que focar, não tem jeito, eu estou nesse processo de reformulação de alguns conteúdos meus. Vou escrever os vídeos. Vou escrever o Aquário com os outros signos. Eu escrevi Áries, aí vou escrever Aquário. Vou continuar nos signos. Por favor. Vou continuar fazendo os conteúdos pros que eu vou continuar fazendo os conteúdos que os meus seguidores gostam, que são signos, os nomes, Você sabia que eu não tenho um vídeo com o meu nome? Nunca vai existir. Nunca existiu? Porque nunca existe uma Carmiele. Mas se fizer um vídeo com o nome Carmiele, vai ter 3 curtidas. Você, a do seu pai e da sua mãe. Entende? Porque ninguém chama Carmiele. Não chama, não. E Valdemar? Eu vi esses dias. Não tem mais menino com esses nomes antigos. Eu tenho um amigo que ele é médico e os filhos dele todos chamam. É Fabiano, é Cláudia,
É só nome antigo, que ela fala assim, Não, mas Carmiele não, filha. O do Carmiele é lá do Memórias Póstumas. Lá de Brás Cubas, 1881. Se você vê uma Carmiele hoje pequena, porque é anã. Não tem, não é... Não existe, eu sou única, porque foi eu que escolhi meu nome. Valdemar, cara. Não, mas o seu nome ainda é mais fácil. Agora, Carmiele não tem. Já pesquisei de todo mas jeito. é bom. O Brás. O Brás é o nome do meu avô. Um príncipe da minha vida. Não tem no meu sobrenome. Carmiele, é só Brás, o mas nome. ficou muito bom, parabéns. Obrigada. E aí eu agora... Mas eu tô... Depois desse chamado, né? Como é que não atende? Eu tenho tentado... É bem ardido, né? Mas caminhar agora para a linha do YouTube. Então, dei um passo, saí de casa. Fui morar num apartamento... Na herança do apartamento que ficou para mim. Aí mudei para Inhumas. Sim. Então, dei um passo. Aí a obra é lá. Então, pra você poder cuidar de mais de perto. Se você quiser ajudar a gente, tô precisando de piso. Pronto, a hora de ter o piso é agora. Olha, uma coisa que é engraçado você falar... Produção, não desliga a gente. Eu não terminei, eu preciso de 5 minutos. Tô brincando. O que acontece? Põe preço. Não, nada de preço. Nós paga com rejunte. Vai sobrar eu pago com engenheiro, pode ser? Sobrar umas tintas lá, uns cabos, vocês... Aí você gasta. Olha, uma coisa que é muito interessante, você não sabia disso. E quando você veio, você foi falando, você perguntou, a gente vai falar sobre o quê? Eu falei assim, não tem um tema, né? A conversa, ela vai acontecer, ela vai fluir. Uhum. O lema do meu podcast, quando eu criei, mesmo eu tendo uma agência de marketing, nunca foi sobre falar, de fato, sobre empreender, sobre marketing, sobre nada. O foco sempre foi, por trás de uma história, existe uma história. Por quê? Porque por trás do Valdemar que a gente vê nas redes sociais, por trás do cara que teve seu processo de cancelamento, por trás do cara que cuidou da sua mãe, por trás do cara que perdeu a sua mãe, por trás do cara que está fazendo uma reforma na vida de na história de uma pessoa, não existe um conhecimento sobre isso, a não ser aquelas pessoas que estão ali assíduas com você. Mas mesmo aquelas pessoas que estão assíduas com você, você não é o cara que está ali para abrir uma live e falar assim, cara, hoje eu estou mal. Hoje eu estou triste. Hoje eu não queria escrever. Hoje eu não queria... Não é o seu perfil. Não sei se você já fez isso, mas eu não consigo olhar para você assim. E aí, quando uma pessoa senta aqui, é muito engraçado, porque eu falo que as pessoas que assistem o programa de qualquer pessoa que senta aqui, pode ter uma pessoa só que assistiu. Ela só vai assistir o podcast se ela precisar ser tocada pela história que o outro veio trazer. Porque, de fato, a história dela é o que vai mudar a vida de outras pessoas. E quantas pessoas, assim como você, passaram por todo esse processo e não conseguiram recomeçar? Quantas vezes, eu lembro que o dia que a gente se conheceu, a gente falou disso. Quantas vezes a gente briga com Deus? Quantas vezes a gente briga Mas é bom pra dar uma acordada. Mas é uma permissão. Porque quantas vezes a gente briga com pai e mãe? Então, estranho seria se a gente não brigasse com Deus. Sim. Porque a gente briga com pai e mãe o dia inteiro. Com a cristaleira. Então, assim, quando você foi contando a sua história... Hoje você veio lá de Inhumas aqui para, de fato, trazer esse ensinamento, essa história da sua experiência. Porque por trás do seu Valdemar, que eu amo as histórias que você escreve, as coisas que você fala. A minha mãe, foi muito engraçado, porque a minha mãe lembra de você do balaio. Sim. E aí ela falou, Carmiele, ele é o cara do balaio. Fala para ele que eu sei que ele é o cara do balaio. E eu falei, não, mas eu vou falar pra ele. Ó, manda um beijo pra Cristina, por favor, minha mãe. Dona Cristina, parabéns pela escolha do Carmiele. Foi eu que escolhi. Você escolheu seu nome? Claro. Não, mas você... eu vou contar rapidinho. Eu sou... Ela era um zigoto. Ela era um espermatozoide saindo lá da solda mig do pai dela. Aí ela falou assim, não, eu tô indo como Carmiele, o espermatozoide. Foi quase isso. Não, a minha avó teve um sonho uma semana antes. E aí era pra eu me chamar Samantha. Nossa, que bom que ficou Carmiele. Né? E aí, uma semana antes do meu nascimento, a minha avó teve um sonho. E era uma bebê. E era menina e se parecia com uma boneca.
E ela dizia, nossa, que bebê linda, como é que é o nome dela? E aí a minha mãe, que estava com a bebê, não conseguia responder. Sim. E aí a bebê respondia. Bebezinha mesmo, falava assim, o meu nome é Carmiele, mas os meus pais não sabem disso. E aí minha avó acordou, desesperada, e foi lá e falou, ó, você tá grávida de uma menina. E seu neném tem que chamar Carmiele, porque ela falou que o nome dela. Né? Os nossos avós são muito sensíveis, nossa senhora. Aí minha mãe foi no hospital, aí na hora que minha mãe tava indo ganhar, o meu tio, que nem tinha telefone nem nada, mandou um recado pra minha mãe, pedindo, pelo amor de Deus, pra minha mãe não colocar o nome de Samantha, porque em 94 tinha uma novela. E nessa novela era uma novela de bruxas. E a rainha das bruxas era uma mulher linda, só que era Samantha. E meu pai era fascinado nessa mulher. Porque a beleza dela era indiscutível. Entendi. E aí meu pai decidiu que ia ser Samantha. E aí quando nasceu, minha mãe falou, não, por favor. Se ela nasceu Carmele, que ela se chama Carmele. Quando minha avó viu, minha avó falou, ela é a menina do sonho. Então foi eu que escolhi. Parabéns. Peculiar. Mas tinha Flávia. Eu não tenho cara de outra coisa. Tem não. Tá vendo? Eu só tenho cara de Carmiele. Obrigado. Olha, eu que agradeço por Obrigado você mesmo. ter vindo, por você ter contado a sua história. É engraçado que a gente ficaria aqui horas e horas e horas contando inúmeras histórias. Mas hoje você veio contar com o que Deus fez na sua vida. Você tem inúmeros testemunhos, como você mesmo disse. Mas esse último foi um momento que você estava só. Porque os seus outros inúmeros testemunhos sempre teve alguém. Você, às vezes, tinha sua mãe, às vezes tinha as coisas que Deus fez enquanto a sua mãe estava doente. Sim. E inúmeras coisas. Mas, nesse momento, você não, como você mesmo disse, mãe, joga uma terra. Joga uma terrinha. Porque não dá. Foi isso. Então, alguma coisa... Eu falo que quando é pra ser, até a mãe deixa. Então, era porque a gente era pra estar aqui mesmo. A obra tá numa semana mais tranquila. Tá, graças a Deus, tá... Mas é porque você é muito competente também. Eu gostei das coisas que eu vi, né? Porque o povo é bobo. É um povo bobo aí e não sabe fazer perguntar. E a gente fica, né? Não vai agregar, mas eu senti no coração de vir e tô aqui. Muito obrigado. Que você que chegou até aqui agora, pode ir embora que acabou. Não, gente, não vai embora. Calma, eu preciso falar do convite da TV, que a gente vai estar ao vivo na TV. Preciso mandar um abraço pra TBO. Calma, respira. Não precisa ir embora. Gente, então o nosso encontro de milhões. Eu fico olhando pra cara dele, ele me olhando lá e rindo. Literalmente. É muito legal. Quero agradecer a todo mundo que assistiu a gente até aqui, até agora. Dizer que nós temos um encontro marcado no nosso canal do YouTube toda terça e toda quinta, às 20 horas. E, para não perder nenhum episódio, até mesmo dos outros, nós temos um programa que vai ao ar todos os dias, às 10 horas, no canal 526. Da Claro, da NET, para alguns. E aí, você tem a oportunidade de assistir todos os encontros. Então, se você não conseguir assistir o nosso encontro, desse bate-papo com o seu Valdemar, aqui no podcast em Anápolis, diretamente do meu podcast. Eu tô assim, me sentindo muito privilegiada. Você pode assistir lá no canal 526, no nosso canal da TBO. Certo? Agora muito você obrigado. pode falar. Gente, ó, se ficou chata a entrevista, pode mudar o canal, dá nada não, depois volta. Brincadeira. Gente, ó, obrigado, galera da TBO, obrigado, Cá. Obrigado, pessoal da mão aí, ó. Jéssica! A menina já vem com VAR pronto. Passou o dedo. Jéssica, obrigado. E vamos junto. Quando você precisar de mim, conte comigo. E que os nossos testemunhos sejam sempre histórias que combinem com outros testemunhos. Sim. Então, e que isso nos faça cada vez mais cristãos, né? Então, Sim. E sem mais delongas mesmo, vocês ficam com Deus, vocês compram a rifa nossa aí, porque não tá dando, eu preciso comprar trem. Brincadeira, depois dá uma checada lá no nosso projeto. Empresas de Anápolis que acompanham a gente também. Estamos... Você falou que precisa de piso, né? Tudo. Agora, tudo quanto... Então, ó, Casa das Tintas, seja muito bem-vindo. Tudo. Você que tem uma loja de material de construção aqui, ó. Pode, eu busco na charrete. Não é problema. Que é isso?
O negócio é a gente faz acontecer aí. Pronto, combinado. Obrigado, cara. Deus te Conte abençoe. comigo. Viu? Manda um beijo pra sua mamãe. Mando. Pros meus irmãos, pro Caio, pro Pablo, pro Miguel. Pro meu pai, pro Valmir. Seu pai e especialmente pra você. Ah, obrigada. Você é mais lindo. Ah! E um beijo até o nosso próximo encontro. Ah, mãe, que eu tô. Quase não coube na televisão, o tanto que eu tô redondo.